ponto de vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, começamos mais um ponto de vista aqui pela Santa Cecília TV, sempre trazendo informação, debate, a discussão importante, com profundidade dos assuntos, dos temas que formam o dia a dia aqui da cidade, da região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a área da cultura, não é? A segurança pública, enfim, os assuntos diversos que a gente convive no nosso dia a dia, não é? Aqui pela região metropolitana, e o espaço importante, sempre aberto também, para o debate dos temas, dos assuntos de interesse nacional que se atropelam aqui no dia a dia do país, né? Lembrando que, ou indicando a você, né, avisando a você que o programa é gravado nesta edição, né, portanto não há aquela interação que você está acostumado com a gente, mas com certeza você vai acompanhar aqui uma discussão, um debate bastante importante, direcionado mais à área cultural, né, e histórica também, né? Reprise sempre às 8 da noite, para você poder conferir também o nosso ponto de vista de segunda a sexta-feira. À minha esquerda aqui, com muita satisfação, mais uma vez a gente recebe o amigo, companheiro Sérgio Williams, jornalista e historiador, que participa aqui com a gente mais esta edição. Tudo certo, Sérgio? Tudo certo. Boturão, obrigado mais uma vez pelo convite aí. É uma satisfação estar aqui no seu programa novamente, com o Marquinhos Santana, e tendo aí a satisfação de rever um velho amigo, Lincoln Espada, que está aqui. Já estou adiantando a apresentação, e eu gostei muito de vê-lo, de revê-lo, e estamos aqui para colaborar, abrilhantar aí com as discussões importantes da cultura e da nossa cidade. Obrigado ao Sérgio Williams mais uma vez conosco. Ele já disse que está aqui com a gente também mais uma vez, mas uma nova participação do Lincoln Espada, também jornalista e muito atuante, né, na área cultural, né, com muita informação, e que vai poder ajudar a gente também mais uma vez aqui no programa. Prazer em receber, tudo bem, Lincoln? Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite, Edgar, o Marco, principalmente, também poder reencontrar o Sérgio. Acho que desde o ano passado a gente não se esbarrava, e provavelmente em novos debates que devem se encontrar no decorrer do ano, e é muito bom poder discutir aí cultura junto com a população, tirar mitos, enfim, qualquer boato, qualquer fake news sobre esse setor pujante dentro da nossa região. Fake news mais em moda do que nunca, né? E parece que serão intermináveis, né? São intermináveis esses enfrentamentos, né, com as fake news que prosperam, lamentavelmente, pelo mundo afora. Marco Santana lá na ponta, atento aí ao debate, às informações importantes, né? A gente podendo receber sempre que você quiser, que você tiver essa intenção, críticas, sugestões, enfim, elogios também, que não fazem mal a ninguém. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Agradecer a participação dos nossos amigos aqui, profissionais respeitados no segmento cultural. Vão ajudar a gente aqui a refletir sobre um tema muito importante, que é a cultura, não só para a nossa região, mas para o país de modo geral. Edgar Butrão, você lembrou muito bem que o programa é gravado, mas você que nos acompanha agora pode participar a qualquer momento do ponto de vista, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista, por Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa tem uma representação às 20 horas. Uma boa noite. Muito bem, eu queria começar então a gente já fez um debate aqui, uma discussão sobre a Lei Rouanet, né? E sobre esse limite aí imposto pelo governo, né? Primeiro, a não existência mais do Ministério da Cultura. Foi algo muito discutido, muito debatido, muito polêmico, né? Não pelo governo, evidentemente, a decisão do presidente foi irrefutável, como também em relação ao Ministério do Trabalho, né? E depois ficou essa questão envolvendo a Lei Rouanet, que também tem aí as suas dificuldades, as suas polêmicas, né? Nesse quase meio ano aí, né, de que a Lei Rouanet teve uma limitação aí por projeto, né? Se eu não estou enganado, os dois participantes aqui, o Sérgio e o Lincoln, podem me corrigir na sequência, né? De R$1 milhão de reais. Então, dá para a gente fazer um balanço aí? Teve muito prejuízo, área cultural, o que vocês pensam
em relação a isso? Eu queria primeiro fazer um agradecimento, que esse programa, se chegar até o Olavo de Carvalho, eu queria agradecer o Olavo de Carvalho por não ter aceitado o convite de ser ministro da Cultura, que seria a pior coisa do mundo. Que bom que essa cogitação, que aí será mais uma pessoa alienada, ideológica e tudo mais. Mas essa reflexão... Eu teria que morar no Brasil, né? Eu ia ser ministro lá da Virgínia, né? Aí teria que trabalhar, né? Teria que trabalhar pelo Facebook, seria muito difícil. Mas eu acho que foi muito positivo. Eu já estava pensando que seria bom, eu acho que eu entendo muito positivo esse lance de se tornar uma secretaria especial dentro da área da cidadania e do desenvolvimento social, que é onde ficou a cultura, o esporte e assim por diante, porque quando a gente entende a cultura em si, que é geralmente as expressões artísticas, questões de patrimônio, isso sempre se dá por uma questão individual, de manifestações. E o poder público, nesse caso, ele precisa dar um enfoque, um eixo do qual que é o tipo de produção que ele consegue aglutinar ou desenvolver dentro do setor. E ele fez a escolha dele. É uma ideia que seriam produções culturais que tenham a ver com cidadania. Nesse caso, não há muito impacto forte no que modificou, tanto pela questão financeiras, né, quanto pelas questões de demora legislativa, que o Sérgio pode estar comentando, que o governo federal teve desde o governo Dilma, do governo Temer, demoras de pagamentos, atrasos em editais, em premiações. Isso continua ocorrendo, não há problema quanto a isso. O medo que tinha era que isso poderia fazer com que outros governos começassem também a tirar a cultura e colocar em outras áreas, sei lá, cultura e comunicação, cultura e gestão, cultura e educação. Já foi, né, MEC? Já que vem do Ministério da Educação e Cultura. Ou aquela simbiose de cultura, turismo, esporte, com um eixo único, voltado mais dentro de um conceito diferente de cidadania, né? Ou um conceito mais de cultura como entretenimento, como formação da sociedade do ponto de vista cultural, como comportamento, etc. e tal. Eu acho que o Nico falou, eu corroboro, eu acho que também essa questão de ter diminuído o status de ministério para uma secretaria não é o mal maior, não vejo também muito mal nisso. Aliás, eu acho que é até importante que os governos realmente eles façam que a máquina administrativa seja mais enxuta, até para funcionar melhor, porque essa coisa de ter muitos ministérios, ou as prefeituras terem muitas secretarias, isso acaba não sendo muito salutar, não é muito producente, vamos dizer assim. Mas em relação à lei de incentivo e essa coisa do teto, que tanto se falou, que tanto se fez quase aquele terrorismo, que vamos limitar o teto, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, ia ser catastrófico, inclusive, o que se aventava todas essas fake news aí, mas no final, Lincoln, eu não vi nada, eu praticamente limitou só de 2, 3 segmentos um teto e como você disse aqui até nos bastidores, acabou mais atingindo alguns setores da cultura, mas, por exemplo, eu estava muito preocupado, é claro, a gente acaba, quando a gente trabalha em algum segmento, a gente fica preocupado com o nosso segmento também, né? No caso do patrimônio histórico, eu falei assim, nossa, se limitar 1 milhão, acabou. Não dá para fazer restauro nenhum com R$1 milhão. Imagine você restaurar o Museu Nacional lá que foi incendiado, ou então uma igreja barroca, você não tem condições de fazer isso com 1 milhão. E no final das contas o que aconteceu foi justamente isso, não se limitou o teto de vários segmentos que realmente têm uma importância, museus, os planos anuais de atividades de várias instituições culturais, isso acabou se mantendo. Mas o que eu penso, e assim, eu sou muito radical nesse aspecto, aliás é uma luta silenciosa, que eu sei que tem muita gente que corrobora, eu acho que assim, o ponto nevrálgico da falha do fomento à cultura por recursos públicos, para mim é a questão da renúncia fiscal. Aponto esse ponto, renúncia fiscal. Está aí a falência do sistema do fomento à cultura no Brasil. Para mim, a renúncia fiscal tinha que acabar. Na minha modesta opinião, tinha que acabar com o sistema de renúncia fiscal que se criou lá atrás, com o Sérgio Rouanet, que teve a melhor das intenções. Ele queria criar uma filosofia no Brasil, uma cultura de se investir em cultura, planejando com o governo, subsidiando o início, ou seja, tanto é que a Lei Rouanet, que conhece, sabe que ela tem 2 artigos, que é o artigo 18 e o 26, o 18 é 100% de abatimento, e o 26 já é um ensaio para essa filosofia, ou seja, o governo entra com uma parte do recurso e a iniciativa privada entra com outra parte do próprio bolso, que era um ensaio para fazer com que voltasse a cultura do mecenato.
que infelizmente nossa sociedade não tem mais. A figura do mecenas, que é aquele cidadão abastado, um industrial, um grande empresário, de ele patrocinar projetos culturais, filantrópicos, de esporte, etc., não existe mais essa figura. Então o governo acabou... Matarazzo foi uma figura dessas, né? Matarazzo foi uma figura dessa. Aliás, eu estou lendo uma biografia agora do Assis Chateaubriand, que foi a grande figura que criou o MASP e tal. Ele conseguiu dinheiro com todos os grandes empresários justamente para fomentar. O MASP foi criado dessa forma. E muitas outras iniciativas, até na época, não só de cultura e esporte, mas pela aviação brasileira, os empresários compravam aviões e doavam para uma causa de criar-se aviação civil no Brasil. E existia essa cultura. Em Santos existia essa cultura, mas muito lá atrás. João Otávio, que construiu uma escola na Ponta da Praia, o Colégio da Rosa, era um grande mecenas. E naquela época, quando essas figuras não tinham para onde deixar as suas heranças, e mesmo aqueles que tinham, ainda reservavam uma parte para deixar para instituições filantrópicas. A Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, onde eu tenho a honra de ser diretor cultural lá, ela foi uma instituição criada por mecenas, porque eles criaram uma instituição de caráter cultural, educativo e filantrópico para prover uma categoria da sociedade, que eram os empregados do comércio, de cultura, de saúde, etc. Quer dizer, pessoas que se preocupavam com o outro. Hoje não tem mais isso. Hoje o governo em todas as esferas, o governo assumiu esse papel. A cultura, Lincoln, nós sabemos, a cultura é um dependente químico do dinheiro público. Você quase não consegue fazer cultura sem dinheiro público. É muito difícil. Quem tem projetos culturais e que vai buscar dinheiro com as pessoas, com a sociedade, aí tem esses crowdfunding, vaquinha, etc., você não consegue. O cara, ele até gosta da tua arte, ou do que você faz, ele admira tal, mas na hora que você pede 5 mangos pro cara, e eu falo mango porque eu sou cientista e cientista fala mango, né? O cara não dá. 5 mangos seria os 5 mil reais, vamos dizer assim. Não, 5 reais, é 5 reais, entendeu? Então é muito difícil. Então assim, o que aconteceu, desculpa só alongar, a renúncia fiscal foi criada pelo Sérgio Rouanet, com o modelo da Lei Rouanet, que virou Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura. Ela criou aquela faixa do artigo 26, que era o governo entrava com uma parte e o empresário com outra, mas quem aprovava o projeto do artigo 26, e eu já tive o projeto de 26, e você mandava para a empresa para ela avaliar, e olha, me patrocina aqui, o cara olhava... 26 é isso? Você envia o projeto para a empresa avaliar? Não, você aprova no Ministério da Cultura, ela te enquadra. Aprova no Ministério. Agora é a Secretaria de Cultura. Ele te enquadra o artigo 18, que você tem 100%, ou seja, a empresa bota 1 milhão, ela bota 1 milhão, ela recolhe 1 milhão de volta do imposto de renda. O artigo 26 não, é 1 milhão, a empresa bota 1 milhão, só que só retorna para ela de renúncia, acho que é 40%. Então, ela tem que botar 400 mil e o governo entra por 600, um negócio assim. E isso era uma faixa, porque a ideia, mais tarde, até se tentou criar, acho que em 2010 ou 11, se tentou criar outras faixas de isenção na Lei Rouanet, de 50-50, 80-20, 70-30, se tentou, nem foi para frente. Por quê? Porque as empresas só queriam saber de artigo 18. Então, se tinha artigo 26, 100% de 100%. Ou seja, fazer festa com o chapéu dos outros. E aí as empresas usam esse dinheiro. Quem bancava era o Estado. O Estado é que banca, o dinheiro é público. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Aliás, as empresas, uma parte do empresariado, eles só aceitavam patrocinar um produto que lhe conviesse, como um cartão de visitas, um marketing cultural, né, para melhorar a imagem da empresa ali. Então, muitas vezes, o projeto cultural virava o brinde da empresa. A empresa se apropriava daquele bem cultural, quando a sociedade não tinha o retorno que deveria. A empresa conseguia o produto cultural, se apropriava dele e ainda assim usava o dinheiro público para isso. Né? Quer ver? O maior exemplo que você está falando é o Circo de Soleil. Uma coisa que é interessante, né? Está tudo no portal Transparência. Se você entra no Salic e para ver quem patrocinou o que, quando, onde, está tudo lá. É que dá trabalho olhar. Por favor, um momento agora para o espectador, www.versalic, não é isso? S de sapo, A de anel, L de Lincoln, I de igreja, C de casa.com.br. Nesse site você vai ver todas as propostas, todos os patrocinadores, todos os projetos da Lei Rouanet.
Por favor. Muito bom. Esse site é um site à parte do Ministério? Faz parte do Ministério. Você pode acompanhar de todas as cidades. É que eu não lembrava o URL. Então, você está lá no Circo do Soleil, está lá. Se você colocar, você vai achar o Circo do Soleil. Quem patrocinou foi o Bradesco. E todo mundo sabe que o Bradesco, quando trouxe o Circo do Soleil com dinheiro público, né? Do lado do Circo do Soleil tinha um lounge do Bradesco vendendo os produtos do Bradesco, ou seja, é marketing corporativo associado ao marketing cultural feito com dinheiro público. Ou seja, é farra. Então, as empresas, elas avaliam o projeto, não estou dizendo que são todas, não é 100%, também não vou ser injusto, mas a maior parte das empresas avalia o projeto não pelo mérito cultural, mas avalia pela questão política, corporativa. Então tem muito deputado, senador, prefeito, vereador que vai lá, bate na porta da empresa, fala, ajuda lá o fulano tal, em troca de alguma coisa. Então é moeda de troca política, moeda de troca corporativa. O site está aí na nossa telinha aí, para quem quiser consultar, né? O Versalic. É isso mesmo, é esse site Cultura.gov.br. E é super legal porque você digita, você vai para, busca por maiores incentivadores, ou pela empresa, ou pelo projeto, você tem vários campos de pesquisa que você pode localizar. Então as empresas viciaram em investir em cultura, mas dentro dos preceitos, dentro de retorno e dentro do que elas querem. Então, assim, quando você manda um projeto, a empresa já fala assim, olha, o projeto é muito bom, mas infelizmente nossos recursos já estão comprometidos e tal. Aí você vai ver os recursos prometidos dos caras, tu vai atrás de quem são os proponentes, você vai ver ligação com gente de político partidária, você vai ver ligação com gente que é relacionado com a própria empresa. Eu já fiz uma investigação de uma empresa de fornecedor de energia elétrica aqui do estado de São Paulo, em que o proponente de um projeto de quase 2 milhões de reais, o endereço do proponente era o mesmo endereço da empresa de energia. Era braço cultural da empresa de energia. Porque também se criou essa outra coisa. As empresas começaram a perceber que um filão tão grande de recursos que começaram a criar seus próprios institutos culturais. E na verdade, aproveitando o gancho... Deixa o Lico falar um pouquinho, eu estou falando demais. Porque quando vai falando sobre a questão da Lei Rouanet, essa nova instrução normativa dada pelo Omar Terra, pelo ministro, né, do Ministério da Cidadania, era de 60 milhões, baixou-se agora para 1 milhão em abril. Qual que foi o efeito prático disso? Em curto prazo foi, provavelmente eu acho que a critério do Paulo Guedes segurou-se essa instrução normativa por 4, 5 meses, porque aí demora-se, né, tem um dinheiro a mais aguardando para não abater esse ano, pela questão da crise, do déficit federal e por assim vai. Então por 4 meses não houve investimento direto de Lei Rouanet caído a partir desse período de captação, vai ter um hiato nesse sentido. Mas de 60 para 1 milhão... dos 6 mil, que são 5.800 projetos em 2018 que foram inscritos no Versalic, dos 5.800 projetos, 1.500 tinham vontade de captar até 1 milhão, foram aceitos, habilitados, o governo federal habilitou os servidores de carreira, a comissão que se dá com pessoas de notório saber, e desses 1.500 só 150 captaram mais de 1 milhão. Então, de 6 mil para 150 é um número que não é tão expressivo. Desses 150 a gente está contando, vamos lá, que tem as instituições culturais, que tem esses planos anuais, como o Sérgio foi falado, os museus. Sim. O que ficou de fora? Na verdade os musicais, isso em grande parte, isso dá em torno de 55 projetos, então um número muito pequeno em relação aos 6 mil, e grandes festivais, eventualmente. Por exemplo, um Rock in Rio, que é o caso das empresas que vão querer fazer uma espécie de brinde com seus considerados. Isso pode, o Oktoberfest, algumas edições, captou mais de 1 milhão. Então, na verdade, é algo que vai meio que sacanear o turismo de algumas metrópoles. Mas eu creio que... O Rock in Rio corre risco, você acha? Ele não, pela Lei Rouanet, não vai ser mais possível, né? Porque só consegue 1 milhão. A Lei Rouanet, aliás, o recurso público para financiar a cultura no Brasil, ele tem que ter um foco mais direcionado para aqueles segmentos mais vulneráveis, que você não tem uma plateia gigantesca. Então não adianta se... Que nem o pessoal fala muito da Cláudia Leite. Cláudia Leite, ela teve, de fato, ela teve aprovado um projeto de Lei Rouanet para o espetáculo dela, eu acho que era de 9 milhões ela pediu, ela captou 1,5 milhão. Aí depois deu um escândalo, eles resolveram fazer com 1,5 milhão e prestaram contas. Mas não importa.
Cláudia Leite precisa de Lei Rouanet? Não precisa. Agora, aquele cara que é o músico autoral de uma cidade pequena, ou um grupo de teatro amador, ou então segmentos culturais de tradicionais, de quilombola, ou caiçara, ou cultura indígena, ou o cara da literatura de cordel, é isso que a gente precisa. Música erudita, que é mais difícil de você ter plateia, que autossustentabilidade, aí você vai dar dinheiro e outra. Aí vai o Bradesco, ou qualquer outra grande empresa, né? E vai escolher entre a Cláudia Leite e o José do Coco ali, que está fazendo. É claro que o cara vai escolher a Cláudia Leite. E aí, coitado do José do Coco, vai ficar com um projeto aprovado na mão, porque aprovado não é o problema. A gente sabe que aprovar um projeto lá na Secretaria Especial de Cultura, antigo Ministério, não é problema. O problema sempre foi captar. E o captar é difícil por quê? Porque é uma decisão de uma empresa que tem preceitos de ter a marca associada a grandes coisas. Os caras estão pouco se lixando para o mérito cultural das coisas. Eles querem marketing, eles querem fazer marketing. E aí o recurso de edital, que aí a Lei Rouanet, quando foi criada, eram 4 eixos, um deles era o Fundo Nacional de Cultura, que é para investimento direto de dinheiro público do Estado nos projetos, que só é língua, é troco. Isso se repete, por exemplo, no Estado de São Paulo, que tem um PROAC ICMS de 100 milhões de reais e um PROAC editais que... É 54 esse ano. Baixou? 54 milhões PROAC editais. Não, estou falando do ICMS. Do ICMS é 100 milhões. 100 milhões. Sim. E o PROAC editais deu 54 agora, mas já foi bem menos. Vamos explicar daqui a pouquinho, já estouramos aqui o primeiro bloco, vamos explicar daqui a pouquinho o que é tudo isso aí, o PROAC, enfim, a Lei Rouanet Paulista, como é que funciona e tal. O que ficou claro aqui, tudo que foi conversado, é que realmente a Lei Rouanet é importante, não é? Mas que haviam seríssimas distorções e que ela era utilizada aí de maneira incorreta, não há a menor sombra de dúvidas, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bom, a gente volta aqui na sequência do Ponto de Vista, programa gravado nesta edição, mas a conversa está boa, né? Você está acompanhando desde o bloco anterior, com a participação que é sempre importante, né? Do nosso Sérgio Williams, jornalista, historiador, e do Lincoln Espada, jornalista também. Ambos têm uma relação umbilical com a área da cultura. E o Marcos Santana lá na ponta, aí, já com uma pergunta engatilhada aqui aos nossos convidados. Isso, no bloco anterior o Sérgio Williams falou que na parte burocrática, que era Ministério da Cultura, agora Secretaria da Cultura, não havia grandes dificuldades em aprovar o projeto em si. A dificuldade era na captação dos recursos, né? Eu queria lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito, uma das bandeiras era acabar com o viés ideológico que existiria nos governos anteriores, principalmente na educação e na cultura, né? Então até ele tentou demonizar a pesquisa científica, o ensino superior e também na cultura, demonizou alguns artistas, falou que a Lei Rouanet era coisa de vagabundo e por aí vai, né? Eu queria saber de vocês se existe agora o risco de, que na prática agora, nós estamos vendo o viés ideológico do próprio Jair Bolsonaro, né? Umas ações que vão ter um efeito, um prejuízo a médio e longo prazo, que nós não conseguimos nem perceber no momento, né? Então eu queria saber de vocês se existe um risco, alguma dificuldade de o viés ideológico do governo federal atuar e acabar barrando projetos culturais importantes, impedindo que esses projetos eles sejam beneficiados pela Lei Rouanet. O que você acha, Lincoln? Eu acho que, na verdade, vai ter um viés ideológico na questão econômica. Porque, queira ou não, quando a gente está falando sobre a Lei Rouanet, principalmente nós aqui da região, que tem um polo industrial, tem a Petrobras, tem um Porto de Santos, que é gerido pelo governo federal. Isso significa, de certo modo, que são estatais, da qual tem esse maior potencial de investimento para os projetos. Seja para cultura, esporte, ação social. Tem uma instabilidade muito grande desses proponentes que estão sendo, que foram acolhidos nesses últimos anos, deles não conseguirem manter esse incentivo nos anos seguintes. A partir que você muda a diretoria, torta direito, agora do BNDES, essa última semana, isso causa uma instabilidade entre as pessoas que estão sendo patrocinadas por esses projetos em específico. Então, a questão de qual que vai ser o potencial de uma estatal para o futuro, para esse investimento numa Lei Rouanet, é o que pode gerar hoje uma dúvida. É o caso, por exemplo, do cinema, que muito a Petrobras tinha uma questão de premiar filmes que eram reverenciados em festivais internacionais, e eles não estão conseguindo pagar essas premiações a partir da redução de custos mesmo. Ele prometeu que iria pagar no passado e não conseguiu fazer esse pagamento. Mas o cinema só
sofre um prejuízo com essa limitação de 1 milhão, né? Não, o cinema tem uma lei do Cine. Não foi atingido? Porque ele tem uma agência própria, ela pode fazer até uma regulação que, assim, a bilheteria dos filmes nacionais volta para esse fundo, então tem uma forma reversa, assim, de observada. Né? Eu só acho que isso é positivo, lógico. Sim. No momento que o cinema brasileiro estava começando, né, a criar produções importantes, né, e sem dúvida nenhuma com a entrada da Globo, isso colaborou com o Globo Produções, o Globo Filmes, TV a cabo, TV a cabo agora você precisa ter garantia da programação nacional, até Netflix, mas eu acho que a questão não é ideológica. A questão ideológica que pode achar da Lei Rouanet é que, assim, você criou a fumaça de que é contra a mamata dos artistas. Mas a nova instrução normativa tem um claro efeito eleitoral, que é pegar de calças curtas o governo do Estado, o governo do Dória, que é um potencial candidato para ser presidente em 2022. É 2022. Porque a gente está falando que ele está pegando o segmento de música de espetáculos para esses que vão manter esses teatros públicos e privados da capital paulista. Então ele vai pegar um hábito na vida dessa população elitizada, que é uma população que se vinculava à figura do João Dória. Então, assim, agora eu creio, espero até, é uma pena que tenha havido essa questão do corte para os musicais, mas tenho certeza que o Dória vai precisar agora fazer uma dança ali, um sapatear em cima para poder conseguir levar à ribalta esses projetos que vão ser barrados no Lei Rouanet. E isso é um claro efeito eleitoral. O ideológico é só um vulto para os bolsominions, né, para quem é fã do Bolsonaro, pensar que cortou uma mata dos artistas. Porque de fato não havia e não vai mudar muita coisa. Mas é um claro efeito eleitoral. Olha, mas o Dória nem pode reclamar muito, porque ele conseguiu a aprovação de uma Lei Rouanet para o restauro do Museu Paulista, o famoso Museu de Ipiranga, que aliás está num estado lastimável, fruto de anos e anos e anos e anos de descaso, de manutenção. Você não cuida de um prédio com valor histórico daquele, de acervo, de instalações, etc. É óbvio que vai chegar uma hora que vai estar caótico. Hoje, para você restaurar o Museu do Ipiranga, está beirando a ordem de 300 milhões de reais. 300 milhões. Então, assim, o Dória até fez um vídeo outro dia aí, colocou nas redes sociais, que tinha conseguido uma lei Rouanet de 130 milhões, uma aprovação do governo federal para essa lei de 130 milhões, e fez a raspa do tacho no dinheiro da Lei Rouanet do Estado de São Paulo. Porque ele, Dória, é um cara que tem um trânsito muito grande com os empresários paulistas, além de tomar o dinheiro de todas as estatais de São Paulo, né, já só da Sabesp já levou 4 milhões nesse primeiro semestre, já botou na continha lá do Museu Paulista, ele fez o raspo do tacho, ou seja, a cultura do Estado de São Paulo vai mendigar esse ano, porque pelo menos 130 milhões a menos vão estar no mercado para abrigar um projeto de restauro. Não estou discutindo o mérito do projeto, muito pelo contrário, quem sou eu, que sou uma pessoa que milita na área de história, ir contra um projeto desse. Claro. Mas a obrigação do restauro e da manutenção de quem é? É do Estado, é da Universidade de São Paulo. Agora, deixar no ponto que está, agora vão restaurar o quê? Com o dinheiro da cultura, o dinheiro do artista de circo, do artista de música, do teatro, ou seja, vai ficar todo mundo à míngua, porque o governo não soube fazer o trabalho, não agora, mas de longo prazo, porque você restaura um imóvel histórico, você não pode deixar amanhã ele ao léu. Chove, o tempo passa, vai degradar, uma hora vai ficar tão ruim que você vai gastar 10 vezes mais para você restaurar. E é isso que está acontecendo. Então o Dória não pode reclamar. O dinheiro então desse restauro vem dessa Lei Rouanet paulista, é isso? Não, ele fez uma Lei Rouanet mesmo federal, uma Lei Rouanet para o Museu Paulista, pediu lá para o Bolsonaro o teto, eu nem precisava, porque já o teto está limitado, mas 130 milhões, e fez uma reunião com uma série de empresários paulistas e passou o chapéu. Agora, são 130 milhões a menos em 2019 para todas as outras atividades culturais que têm projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Ou seja, a limpeza. E qual seria o teto dessa lei aí? 130 milhões a menos? Quando eu falo 130 milhões, é o limite. É porque já é difícil captar por ano 1 bilhão. 1,2 bilhão é a média dos últimos anos. Aliás, em cima disso... Então sobra 1 bilhão lá e pouco.
Isso. Mas Vai para 90%, vamos dizer. Mas olha só, nós vamos de 10% para um projeto só. Um projeto só, né? Um projeto só está levando 10% do ano inteiro. É muita coisa. Os 730 milhões era o que a Petrobras tinha nas épocas áureas da Petrobras. Quando a Petrobras tinha de Lei Rouanet, em 2007, a Petrobras tinha 140 milhões só a Petrobras. Para vocês verem o impacto da quebra da Petrobras, em 2013 ou 2014, a Petrobras estava com 1.500.000 só de Lei Rouanet. Ela era a número 1 em 2007, o segundo colocado nem via, só de luneta, que era o BNDES, era a Vale, hoje, em 2002, agora está recuperando um pouquinho. Agora acho que passou, já deve estar com uns 10, 12 milhões, que a Petrobras está se recuperando. Mas imagine o tombo que ela levou. Agora, essa raspa do tacho, porque quando fala 1,2 bilhão, é no Brasil inteiro. É de empresas de Minas, empresas do Sul, empresas do Rio, nós estamos falando de São Paulo só. Ele fez a limpa aí na coisa. Então complica. Por que não usa o recurso, então, do próprio governo? É que se ele não pode usar o recurso para o governo, porque aí ele vai tomar porrada, porque não investe na educação, na saúde, na segurança pública. É um complicador. Ele fica numa sinuca de bico. Mas que foi um golpe. É a história do cobertor curto, né? Mas que deu uma porrada na cultura do Estado de São Paulo esse ano, deu. É importante, nessa questão da renúncia fiscal, no primeiro bloco, o Sérgio tinha comentado sobre a questão do mecenato, que de fato, há umas 2 gerações, infelizmente a Lei Rouanet, que é um dos casos, né, tem a lei do esporte, que também tem essa questão da renúncia fiscal, o próprio, que é pertinente, é a lei que agora mantém o CMDCAV nas cidades, que é do direito de criança e adolescente, tudo se dá no abatimento quase 100%, né? E o problema é que não dá, atualmente no Brasil, poder mudar apenas no da cultura, porque o da cultura, a verba que acaba sendo de renúncia fiscal é muito baixa em relação a, por exemplo, esporte, saúde e assistência social. Então, se acabar logo de uma vez com essa renúncia fiscal, com uma lei Rouanet, nesse caso, com a renúncia fiscal diretamente à cultura, faz com que todos os outros setores vão acabar sendo incentivados e na cultura tenha menos ainda potencial de investimento. Seria fazer isso gradualmente. Na Europa Ocidental, eles já fazem, por exemplo, o tal do matching, ou matching, como querem chamar, que é uma parte da verba, é o poder público que ele starta o projeto e a partir daí ele credencia para que as empresas continuem a pagar a outra metade. Isso é bacana. Isso é um caminho. Isso é o que a gente precisa começar a pensar. Eu até iria mais longe, assim, uma maneira. Assim, o governo já renuncia. 1,2 bilhão por ano em média nos últimos 10 anos, essa é a média. É o quanto o governo deixa de arrecadar para deixar a cultura sendo fomentada pelas empresas. Pega essa grana, faz um exemplo, pega essa grana um ano, reserva, faz uma dotação orçamentária na lei orçamentária para o ano seguinte, reserva esse dinheiro, esquece a renúncia por um momento e bota tudo num fundo. E faz por editais. Só por editais. E aí fala assim, mas tudo bem, mas o edital, aí o governo vai ter controle, aí os caras do governo é que vão escolher quem é quem. Não, abre um chamamento público, contrata pareceristas pelo Brasil inteiro, contrata os caras com um recurso bacana, cria um sistema de software, porque hoje nós temos tecnologia de julgamento, os caras não precisam nem ir para Brasília para julgar, o cara joga de casa mesmo. Você cria uma sistemática por segmentos, pareceristas por segmento. Porque aí eu vou ter, se eu tiver um projeto na Lei Rouanet para ser aprovado, eu sei que ele vai ser avaliado por alguém que conhece da minha área, por alguém que saiba o que está avaliando e vai avaliar o mérito do projeto. Hoje, infelizmente, a Lei Rouanet, o mérito não existe. O que existe é o olhar do marketing da empresa, se aquele projeto ele está de acordo com o que a empresa pensa, ou então o telefonema de algum agente político, para falar assim, me quebra o galho aí. Porque é assim, amigo. Ou seja, houve uma limitação financeira para o projeto, mas a filosofia não mudou nada. Esse é o problema. Não mudou nada. Porque é mais grave. Do olhar da empresa, né? Porque assim, foi como o Sérgio falou, por mais que a parecerista ou técnico no governo federal, ele vai ver se o projeto está dentro dos conformes à limitação. Tá, habilitou. A questão é como captar. E aí é esse que é o que as empresas ainda precisam ter um olhar melhor. E elas não têm porque elas não querem ter. As empresas não querem ter. Os caras já perceberam que é uma baita fonte de recursos. Um diretor de marketing de uma grande multinacional, às vezes ele tem 8 milhões, ele está sentado num cofre de 8 milhões. Ele sabe que ele pode dar 8 milhões, aí ele vai lá e pega os projetos que ele quer, do jeito que ele quer, claro. Às vezes tem uma diretoria, tem uma influência externa, às vezes algum agente político fala assim, olha, eu preciso de tal coisa, o cara, não,
indica o projeto de fulano de tal e aí a coisa sai. É assim, cara, não tapar só com a peneira, essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Diga, Santana. Eu acho que é importante a gente aperfeiçoar os mecanismos de controle, como o senhor observou muito bem, da aplicação, porque a gente está falando de recurso público, apesar de ser uma renúncia fiscal, então a gente não pode deixar a decisão de apoiar ou de deixar de apoiar um projeto para a iniciativa privada, porque vai acabar acontecendo esse círculo vicioso aí da empresa privada se apropriar do bem cultural e transformar aquilo num brinde, transformar aquilo num cartão de visita, transformar aquilo num evento privativo para os seus convidados e assim por diante. Então, acho que, mais do que nunca, é fundamental a gente aproveitar que esse desejo de mudar áreas, de acabar com privilégios, que isso aí aconteça de fato. O problema também, além desse, evidentemente, né, mas é você não investir realmente na base, né, naquele pequenininho que precisa aparecer, precisa crescer, precisa fazer o seu evento, precisa mostrar a sua arte, né, o seu talento, enfim, né? E você acaba fazendo com que a roda fique meio presa, né? Novidades, artistas novos, grandes figuras, né? Inclusive de outras características, né? Pessoal de música clássica, artistas aí que podem se destacar no meio cultural brasileiro e acabam não tendo essa mesma oportunidade. Vamos para mais um intervalo, já a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista. A gente aqui conversando com o Sérgio Williams, jornalista e historiador, né? O nosso Lincoln Espada, que também é jornalista, participando com a gente, Marcos Santana, na Ponto, também é jornalista, e eu também jornalista, né? A gente teve um debate rápido, né, na semana passada sobre essas notas, notícias, áudios, informações, conversas vazadas entre o ministro Sérgio Moro, que era juiz, né, naquele período da Lava Jato, foi juiz da Lava Jato durante muito tempo, renunciou à sua carreira para assumir o ministério. E agora você tem também os ataques também contra o procurador, né, da República, o Dallagnol, né, Deltan Dallagnol. E a gente discutiu, é jornalismo, não é jornalismo, é assim que se faz jornalismo, não é assim que se faz jornalismo, enfim, né. Diz o Glenn Greenwald, né, que é do Intercept Brasil, né, que tem um número de informações gigantesco na mão, né, então precisa continuar apurando, enfim, não dá para soltar tudo de uma vez, né. Mas, ao mesmo tempo, cada manifestação que ele faz, houve um debate recente com ele na Rádio Bandeirantes, né, essa semana, na terça-feira pela manhã, onde o pau quebrou, né? Ele com um outro jornalista da casa, que eu não consegui identificar quem era, no programa das 10 horas da manhã, ele defendendo que essa é uma forma correta, e o outro rapaz da Bandeirante dizendo que não, que isso não é jornalismo, enfim, que isso é terrorismo, que isso é... Enfim, eu queria ouvir vocês, todos nós somos jornalistas, todos nós nos formamos, todos nós temos a nossa base, enfim, né? O que você acha, o Sérgio Williams, disso que está acontecendo? Lembrando o seguinte, nós estamos gravando esse programa numa terça-feira, tá? Hoje é terça-feira, dia 18, o programa está indo ao ar na sexta-feira, 21. Neste período de tempo, claro que o programa está sem a informação, está um pouco defasado. Se houve alguma nova... não existe ainda. Vazamento... De acordo com o ex-ministro... Se o mundo existe ainda, nós estamos no ar, tá certo? A verdade é essa. Então, até terça-feira, né, essa questão aí do Intercept Brasil, os vazamentos envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e o procurador Deltan Dallagnol. Diga, Sérgio, você. Olha, é uma discussão quase que filosófica, né, sobre o que é o jornalismo, né? A gente fala muito de fake news, né? Cara, fake news existiu desde sempre. É só um nome, né? Sim. Nós colocamos um nome fake news para dar uma coisa... Voltando, como eu já até falei no outro bloco, é instantâneo, né? Eu estou lendo a biografia de um cara que foi um dos reis da mídia no Brasil, foi Assis Chateaubriand. Esse sujeito, ele inventava notícias para prejudicar as pessoas. É contado o fósforo, é isso? Ele inventava notícias. Ele inventava um monte de coisa para prejudicar algum empresário. Ele pegava no pé do Matarazzo, ele pegava no pé do Getúlio Vargas. Uma hora ele estava a favor, estava contra, ele colocava notinhas que não existiam.
Isso sempre existiu, em qualquer meio. O Samuel Weiner também, no Última Hora, também fazia isso. Ou seja, Isso sempre existiu. Ele inventava as mentiras, as calúnias, e depois republicava como a pedidos. Ele colocava que as pessoas pediam e nem pediam absolutamente nada. Ele replicava a calúnia. Então, assim, essa questão do o que é e o que não é jornalismo, em tese, assim, jornalismo, o que a gente aprende, pelo menos assim, é a notícia, você tem que ouvir todos os lados, colocar todos os lados, o leitor faz o juízo de valor a partir de uma série de informações. Só que, assim, depende do jornalista, dos ideais, do que ele pensa, depende da empresa onde ele trabalha. Às vezes o cara da empresa não permite que ele escreva alguma coisa, ou então interfere. Eu já trabalhei em jornal, que eu fazia um texto e eu mandava para São Paulo, na redação do Jornal Diário Popular. Quando saia publicado, às vezes saia publicado outra coisa. Tinha enxerto de informação na minha matéria. Quer dizer, os caras alteravam, porque na verdade eu ali era só um operário que produzia texto. Né? Eu não tinha que produzir notícia, eu produzia texto. E os caras mexiam. Eu ficava louco da vida, mas era essa toada que dava. Mas distorcia a matéria? Às vezes sim, teve uma matéria clássica, que foi uma vez o ex-prefeito Capistrano foi até a Zona Oeste para verificar como estava estavam tirando as pessoas do DIC para construir os primeiros predinhos ali e colocaram essas pessoas na Praça da Paz Universal. A ideia era colocar lá. E os moradores estavam loucos da vida, que eles não queriam que aquelas pessoas fossem se abrigar na Praça da Paz Universal. E o Capistrano foi lá verificar o lugar e as pessoas começaram a xingar ele, de tudo que é nome. Ele viu que não tinha ambiente, ele pegou, entrou no carro e foi embora. Eu testemunhei passo a passo, desde que ele chegou, ele desceu do carro, foi xingado por um monte de gente, voltou para o carro e foi embora. Eu acompanhei o cara passo a passo. E escrevi a matéria, né, o factual. No dia seguinte, a assessora de comunicação da prefeitura, era até o Mauri Alexandrino. Né? Pô, Sérgio, como é que você escreve um negócio desse? Eu falei, mas o que eu escrevi? O que eu escrevi? Aí eu fui ler, tinha escrito, tá assim, que o Davi tinha sido agredido, levaram até pontapé na bunda. Né? Aí eu falei assim, cara, eu não escrevi isso. Aí eu fui ver a lauda, né? Falei, não, a lauda estava naquela época de lauda ainda. Lauda, rapaz. Aí eu fui ver a lauda, né? Guardei a lauda. Eu falei assim, cara, não está aqui. Aí eu liguei para São Paulo e falei, escuta, o que aconteceu, cara? Eu escrevi, eu estava lá, eu vi. Não aconteceu o que está escrito aí. Não, mas é que tinha uma rádio escuta aqui, e aí o cara do rádio falou isso, então a gente alterou e colocou a má informação. Sem ligar para o repórter. Sem ligar para o repórter e checar se aquilo tinha sido verdade ou não. Ou seja, a imprensa é contaminada diariamente com fake news, com informações controversas, e além do preciso deixar claro que isso é uma prática, não é uma prática, pode ser casual, eventual até, ou até diária, em determinados veículos de comunicação, mas é absolutamente repugnante e inaceitável. Né? Ninguém pode aceitar, então serve um cara do bem, o jornalista sério e correto, ligou para o jornal e ficou indignado com a alteração que fizeram na matéria dele, mudando completamente a reportagem que ele fez. Né? Agora, tem outras coisas engraçadas que chegam até a ser folclóricas, e isso demonstra também, infelizmente, o grau de intelectualidade dessas gerações novas. Né? Um cidadão lá em São Vicente deu uma matéria dizendo que em São Vicente tinha sido explorada, aí é a questão de história, por navegantes portugueses em 1497. Aí eu falei, caramba, então muda a história do Brasil. 1490? Mudou a história do Brasil, porque a gente aprendeu no mínimo que Cabral chegou em 1500. Se chegou em 1497, não estou dizendo que seria impossível, mas ele tinha que ter 3 anos antes. Ele tinha que ter um lastro documental, uma prova, alguma coisa que mudasse o curso da história. E o repórter simplesmente não perguntou, escuta, mas da onde você tem essa prova? Não, simplesmente publicou como se fosse uma verdade absoluta. E aí, essa molecada de hoje lê uma matéria dessa, começa a incorporar como informação aquilo como verdadeiro. Então, assim, o estrago que é feito, às vezes, no dia a dia é complicado. Uma outra besteirinha, teve um evento do Bartolomeu de Gusmão, alguns anos atrás, e foi feita uma homenagem na Praça Rui Barbosa, e estavam presentes várias autoridades e tinha um representante da família do Santos Dumont, era um tetraneto do Santos Dumont, alguma coisa assim. E aí na matéria saiu que o cara era tetraneto do Bartolomeu. Aí eu fiz as contas, eu falei, pô, se o cara fosse tetraneto do Bartolomeu, mesmo que o Bartolomeu ele era padre, né? Ele não tinha descendentes diretos. Mas mesmo que ele tivesse, tinha o filho lá com uns X anos, quando foi um cara bem velho, e o pai e o avô, cara, esse tetraneto seria uma múmia egípcia, tão velho. 200 anos. Ou seja, sabe, falta para mim ter um pouco de cuidado, sabe? Apurar direitinho. Agora, quando você tem um interceptor aí que lança um negócio desse, que deve ter até algum lastro, porque
não deve ser totalmente em verdade, mas assim, Não, o Greenwald é um cara isso é complicado, porque eu penso assim, né? eu tenho um jeito de ser muito parecido talvez com o do Moro. Eu sou um cara de ferro e fogo, né? Sem ver que a situação está errada, ele vai para cima, sem pensar muito em consequência. Talvez o Moro, pilhado por essas circunstâncias todas, resolveu num bate-papo falar o que ele pensava. As pessoas, às vezes, infelizmente, no Brasil, a gente não pode falar o que a gente pensa o tempo inteiro. Essa é a grande verdade. A gente tem que agir com lisura, com honestidade, trabalhando, mas infelizmente, às vezes você pensa de uma forma que é correta para você, que é justa, mas quando ela não tem um eco na sociedade, pronto, você é massacrado. Então é complicado. Então essa questão do que é jornalismo e o que não é, eu não sei, talvez seja, talvez não seja, depende do prisma de como cada um vê. Tem com a espada, o que você pensa sobre tudo isso aí? Eu sou jornalista há menos tempo, né? Comparado com Mas é um excelente jornalista. Está com sangue mais quente, com sangue mais quente, tá certo? Mas eu creio que assim, o público ele costuma se reafirmar nas próprias falas dos veículos, né? Ele já busca os veículos da qual ele tem uma afeição para poder reafirmar suas próprias convicções. Então isso não vai mudar muito o Fla-Flu que está instalado aí desde 2013, vamos lá. O Verdivaldo, falando portuguesa, ele é, na verdade, americano, né, que é um jornalismo mais combativo. Então, é comum esse tipo de cobertura midiática no outro país. Aqui no Brasil, a gente acaba presumindo uma certa imparcialidade, uma parcialidade um pouco até mais camuflada para poder ouvir todos os lados, não ser tão combativo como um Bonner e Renata em debates presidenciais. Então isso talvez é o que pode gerar na gente a maior surpresa ou ousadia esperar isso dele. Foi um trabalho jornalístico que ele chegou a fazer, ao contrário de um Twitter de pavão misterioso, de qualquer outro bichinho que pode ocorrer de terça a sexta, aparecendo no Twitter, né, inventando histórias, porque ainda não foi discutida a questão do conteúdo, né? O conteúdo não foi citado nem pelo Deltan, nem pelo Moro, por ninguém, como um conteúdo falso. Eles não falaram que aquele conteúdo daquelas mensagens foram falsas. A questão é o grande problema da cobertura do Intercept é ser a conta-gotas. Né? Eles poderiam ter esperado. Essa é a questão que eu coloco. O jornalismo foi feito. Agora, sim, poderia ter buscado uma linha de, olha, vou apurar tudo e eu vou soltar tudo de uma só vez. Lincoln, eu discordo um pouco. Até nós tivemos um debate na semana passada com relação a isso daí, esse método a conta-gotas do Intercept Brasil com relação a outras coberturas. Primeiro, a gente tem que diferenciar, são muito distintos os propósitos, por exemplo, do site Intercept Brasil, que faz jornalismo pleno, do que, por exemplo, aquele portal, o Wikileaks. O que era o Wikileaks lá? O Julian Assange, ele recebia as documentações, né, os arquivos de várias fontes anônimas e simplesmente publicava, sem nenhum critério ali, sem avaliar o risco, sem nem mesmo verificar a autenticidade daquelas questões. Ele jogava a coisa no ventilador, né? E o Intercept faz um caminho completamente distinto. Inclusive, por isso que ele valeu o prêmio Pulitzer, né? Por essa cobertura baseada no Wikileaks, né? Na fonte do Wikileaks, ele pegou, deu um tratamento jornalístico e apresentou aquilo ali de uma maneira mais palatável, com credibilidade, checando informações. E me parece que o que o Greenwald está fazendo agora é justamente isso daí. Ele está pegando aquele grande volume de informações, né? Que é um volume de acho que 4 gigabytes, alguma coisa assim, de áudios, documentos. Desconfio até que exista antecipação de sentenças do Sérgio Moro para os procuradores. Então ele está vendo, ele está checando a autenticidade das informações. Ele tem gravações de áudios, de conversas, de grupos do Telegram, que ele não consegue identificar quem são os personagens, quem está falando do que exatamente. Então esse trabalho de apuração que ele está fazendo é justamente para evitar que lá na frente o Sérgio Moro, os procuradores, falem assim, olha, não foi bem assim. Então, acho que esse trabalho minucioso está sendo feito agora. Até pode se questionar, por que não resolveu apurar tudo aí?
ia demorar 3 anos para ele apurar tudo isso daí, para depois soltar a informação. Chegou a propor. O Washington Post, no escândalo do Watergate, ele foi publicando as informações também a conta-gotas, conforme ia apurando. Tinha lá o Gaveta Profunda, que orientava as investigações, dava pistas, né, a famosa frase, siga o dinheiro, mas os jornalistas ali, eles foram publicando as informações conforme eles conseguiam apurar e checar a veracidade. Então, eu acho que é impossível, talvez seria uma situação ideal conseguir apurar todas as informações que soltar de uma vez só, mas infelizmente isso não é o ideal. Ele chegou a propor a parceria com a Globo, né? Chegou a fazer uma visita. Ele disse na Rádio Bandeirantes que é fake news essa história dele contra a Globo e a Globo contra ele, que isso não existe, nunca existiu, essa coisa toda, enfim. Na verdade, sim, cada um tem, o Sérgio colocou bem, né? Cada um tem a sua ética, cada um tem a sua visão. Eu, como editor, jamais faria o que ele fez, embora respeitando o profissional que ele é e a conduta dele, enfim, né? Ele corre um sério risco de perder completamente a credibilidade no Brasil ou de perder o impacto das informações que ele vai repassar aí a todo o país. Vamos aguardar. Sérgio Williams, obrigado mais uma vez pela presença, sempre um prazer. Obrigado, Lincoln, também pela participação. Santana diariamente conosco, a gente de segunda a sexta, sempre ao vivo, o programa, 13h e a reprise às 20h. Valeu, obrigado, gente. Tchau.